Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos escuta aí do outro lado, nos acompanhando em mais um Ineditados, aqui pela UniFM 107.9. Nós estamos agora iniciando o mês de junho, que é o mês do Centro de Educação, aqui pela nossa agenda. E vamos começar esse mês de junho entrevistando a professora Marilda de Oliveira, que não é só nossa professora, que é nossa conselheira, nossa parceira, autora, muito envolvida ali nas atividades da editora, e que recentemente ali na Feira do Livro, o companheiro dela, professor Marco Acosta, foi o nosso líder de vendas, bateu todos os recordes, vendendo mais de 40 livros do título de gerontologia. Então, a parceria se estende até para o esposo. Professora Marilda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jéssica, obrigada. É um prazer, estar aqui conversando um pouco com vocês. Fiquei muito contente com o convite. É isso, agora vamos conversar aí sobre, eu comento aqui com o pessoal que nossa frase, nosso slogan é conversas para além do livro. Então, nos conta como é que as artes se achegaram, porque olhando o teu currículo percebi que a tua formação, ela puxa um academicismo muito antes de que isso fosse de fato, vamos dizer assim, exigido dentro da academia, né? Conta como é que isso se encaminhou na tua vida. Então, Jéssica, eu venho de uma região onde as artes, o folclore, a tradição é muito forte, que é a região das Missões. Eu nasci em São Luís Gonzaga e lá, desde a minha infância, adolescência, a música e as artes plásticas, na época em que nem eram visuais ainda, eram muito efervescentes, assim, a gente tinha saraus. Eu sou sócia do Instituto Histórico Geográfico de São Luís e na década de 80 a gente tinha sarau literário, levava autores para discutir livros, Eu tinha 14, 15 anos. Sim, cresceu nesse meio. Cresci nesse meio. Então, as artes, me parecia que era lógico que eu tinha que seguir por esse caminho. E a minha família ficou bastante... Minha família entendia que a minha relação com as artes era algo de passatempo. Uhum. Eu sempre tu era a menina que desenhava bem na turma? Eu sempre fui boa aluna, também sempre tive boas notas, muito estudiosa, então eu acho que eles tinham uma expectativa, que eu fizesse uma carreira assim mais reconhecida. Uhum. Eu lembro muito assim, quando eu contei para os meus pais que eu ia me dedicar às artes. Que licenciatura tu fez primeiro, né? Eu fiz primeiro a licenciatura e depois o bacharelado. Isso. Uhum. Acabei junto os dois cursos, mas o primeiro ano foi de licenciatura. E eu lembro que quando contei, eles ficaram em silêncio, assim, não disseram nada. Tanto potencial. e a minha mãe saiu assim, espontânea, mas e tu vai viver de quê, Ai, que pecado. E eu disse, vou trabalhar e vou me dedicar, E eu digo isso para meus alunos hoje, A gente, quando acredita numa carreira, tem como a gente sobreviver daquele métier, daquele trabalho. Eu tenho uma filha de 19 anos. E também ela passou recentemente por essa escolha de carreira e pensando na universidade, enfim, caminhos possíveis, E eu conversava com ela que, infelizmente, na nossa cultura, nós somos muito focados em a coisa da média, estar na média. Então, dificilmente se coloca o olhar sobre aquilo que a pessoa é boa. Exato. É sempre correndo atrás do prejuízo para ficar na média daquilo que a pessoa é ruim. Exato, mas então, muito isso. Tem que valorizar aquilo, tipo assim, como é que eu faço daquilo que eu sou boa ser melhor ainda, sabe? Sim. E é isso, então, se tu reconheceu que tu tem essa inclinação, essa aptidão, esse gosto, não tem como dar errado. Exato, e eu nem pensava em trabalho, assim, quando eu fiz o curso, a graduação, eu não pensava uma definição de trabalho, Tanto que eu fiz os dois cursos, naquela época a gente podia fazer 2 cursos juntos, então eu cursei o bacharelado e a licenciatura junto, acabei em 4 anos os dois,
E eu não pensava em que eu iria trabalhar, eu pensava que eu iria trabalhar nessa área. O que eu iria fazer, não, né? Tanto que eu terminei o curso em 87 e fui embora, né? Consegui, no último ano de faculdade, assim, fiquei me correspondendo com 2 instituições na Espanha, em Barcelona e Madrid, tentando fazer uma matrícula, né? Numa época em que não tinha internet, que era tudo carta, né? 15 dias para chegar lá, se fosse rápida a resposta, 15 dias. Então, um mês, né? Isso quando não se extraviava no caminho. Isso quando não se extraviava, quando, né, ficava no correio, não ia buscar, enfim. E aí deu certo, assim, consegui fazer uma matrícula, né, uma inscrição, digamos assim, e num momento em que fazer uma pós-graduação era muito raro, né, principalmente na área das artes. Eu lembro que quando eu regressei, né, o meu doutorado é de 1995, né, quando eu regressei para o Brasil para fazer a convalidação do título, né, homologar ele, tinha que ter uma instituição que tivesse também doutorado em História da Arte. E só tinha a UFRJ. Naquele momento, só o UFRJ tinha um doutorado semelhante que poderia reconhecer. Então, meu doutorado foi reconhecido pela UFRJ, né? Homologado pela UFRJ. Aí tu manda a tese, preenche toda uma documentação. Eu acho que o procedimento até hoje, eu acho que é meio o parecido, mesmo, né? É o mesmo. Mas sabe o que mais me orgulhou, Jéssica? Quando eu cheguei para fazer a minha matrícula em Barcelona, a gente ouvia muita coisa, porque tem que, não sei se vai conseguir fazer a matrícula, porque é uma instituição estrangeira. No momento em que ser estrangeiro era uma coisa assim, a nossa Deus, síndrome de vira-lata sempre, do brasileirinho, ainda mais né? assim, latino-americano, meu Deus. Então, eu lembro que eu tinha um colega mexicano que não conseguiu, na época ele não conseguiu fazer porque a universidade dele não constava na lista, né, das instituições que poderiam ser aceitas. E a gente fazia essa homologação e aí ia fazer as provas de língua, de conhecimento para ver se conseguia entrar, porque é um processo muito diferente, até hoje é muito diferente, né, não tem vestibular, é muito diferente. E quando eu apresentei a documentação, a Monse, que era a secretária, me disse: Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul? Eu falei assim, não precisa homologar, nós já temos alunos aqui. Então, Nossa, aquilo me encheu de orgulho, porque eu pensei, poxa vida, né? A nossa instituição já fez um caminho por aqui, né? Numa época que a pós-graduação era rara, né? Sim. Era rara, sim. E a tua... Bom, fez tua formação lá. Fiz um mestrado em antropologia social em função da minha pesquisa com os indígenas, né, com o Guarani. Então, eles acabaram me direcionando quando eu cheguei com o meu projeto, né, que era de arquitetura, cerâmica, Guarani. Eles acharam que a parte de costumes, a parte social era muito forte no projeto e que eu deveria, então, encaminhar para a... De antropologia, antropologia social, Na época, eu fiquei muito chocada, assim, um pouco desapontada, porque eu pensei, nossa, mas antropologia é uma coisa que eu nem pensava. E hoje, assim, olhando, foi uma riqueza imensa, porque foi uma área nova para mim, que eu conheci autores que eu não trabalhava, e ampliou a minha visão, assim, né, da cultura de um povo. Então, foi muito importante, assim. Eu tive uma orientadora, que era Dolores Juliano, que é uma feminista, está viva ainda, e que me ensinou muito, assim, foi muito importante. À frente do tempo. Né? Era à frente do seu tempo. E as tuas produções, bom, aí tu te titula, volta para o Brasil, e aí que tu vai se aproximar da UFSM como docente. Isso, eu volto, então em 97 eu retorno, fiquei 10 anos fora. E aí, quando eu regresso, na época, a nossa editora era junto da biblioteca ali. E aí, eu recebi um convite para publicar a tese. Só que a minha tese estava toda em espanhol, porque a gente tinha que produzir na língua, né?
Então, eu recebi esse convite, aceitei esse convite. Era um outro momento também, né, da editora. E eu fiquei muito tempo, eu acho que fiquei uns 3 a 4 anos traduzindo, né? Porque eu comecei a trabalhar, então eu fui fazendo, mas fui fazendo no meu tempo, né? Acabei demorando, o livro saiu somente em 2004, a primeira edição. E eu conversava contigo agora há pouco e te dizia assim, o orgulho que eu tenho da nossa editora, né? Eu sempre digo isso quando viajo, quando saio por aí, porque o cuidado que a editora tem com os autores, né? O respeito, desde da entrega do material, né? A gente é consultado, é um trabalho de correção imenso, assim, que a gente às vezes não vê em editoras que são comerciais, né? Não tem o cuidado que a nossa tem, assim. Então, eu sou uma fanática, assim, sempre estou levando o nome da editora por aí, né? E tenho o maior orgulho dos nossos livros, não só dos meus, mas dos nossos, né? Dos colegas também. Sempre estou mencionando nas aulas, mostro os livros, porque lembro que uma vez eu estava vindo de São Paulo e eu cheguei no aeroporto, na Livraria Cultura, e vi os livros da editora, daí tirei uma foto e disse, vou ter que fotografar porque é muito bonito isso, né? Nossos livros têm uma distribuição muito boa, muito boa. Nós temos parceiros, distribuidores aí no Brasil inteiro e temos autores internacionais, como é o caso que acontece contigo mesmo, né? De parcerias internacionais. Então, realmente, quando o nosso livro sai aqui da editora, ele ganha o mundo. Ganha o mundo, e se está aí numa livraria de aeroporto, então... aí é que vai para o mundo mesmo. É viajado, né? Nós temos... também, né, conversávamos ali, nós temos um estoque bastante vasto, né, bastante grande, e temos feito também essas campanhas, porque lugar de livro é na rua, é circulando esse conhecimento que não pode ficar parado. Então, por exemplo, né, com essa nossa agenda que nós setorizamos ali por meses, o objetivo é que cada mês nós tenhamos uma área do conhecimento com frete grátis no nosso site. Que maravilha! Então, não tem como não adquirir alguma coisa. Às vezes a pessoa tá de olho num livro, né? Sim. Esperando aquela promoção e tal. Ali também na livraria vai ter o desconto. Então, para que ganhe uma circulação. E nós temos os teus títulos também, né? O Arte, Educação e Cultura, que foi ganhador do Prêmio Abel em 2015. A formação do professor e o ensino das artes visuais. E o Identidade e Interculturalidade, História e Arte Guarani. Isso. Mais ou menos, vamos começar ali pelo Arte, Educação e Cultura. Isso. Ele te movimentou, o que te levou a fazer o livro? Né? Esse primeiro livro de 2004, que depois saiu uma segunda edição em 2013, foi o meu trabalho do mestrado e do doutorado. Na época, eu fui desafiada a pensar uma forma de juntar as duas pesquisas. Então, eu trabalho uma parte inicial que é do mestrado, que é mais a questão social, né, de costumes, e uma segunda parte que é do doutorado em História da Arte, que é da arquitetura, da cerâmica, da pintura, né, da escultura. E acabei juntando, então, as duas pesquisas para fazer esse livro de 2004. O segundo livro, que é de 2005... Que é a formação do professor e o ensino das artes visuais. Isso. Esse livro, então, é a minha parceria, né, que até hoje existe com o professor Fernando Hernandes, que foi meu professor no curso, né, com quem eu fui bolsista dele na época lá. E a gente continuou produzindo junto, né, com o grupo de pesquisa aqui. Ele é do meu grupo de pesquisa. Já veio a Santa Maria, né? Vai vir outra vez esse ano, em novembro, creio. Então, a gente decidiu fazer esse livro, que é bastante internacional, porque tem colegas do México, tem colegas da Colômbia, tem colegas dos Estados Unidos, né? Um livro assim do nosso grupo de estudos de lá, da Espanha. E é um livro que ele trabalha lá, então é um livro que ganhou o mundo, como tu dizias, né?
E esse livro é um livro de colegas, assim, né, de estudos. Depois, em 2007, o Fernando, então, vem para um evento que a gente estava fazendo, que era o primeiro colóquio de Arte, Educação e Cultura, do grupo de pesquisa, e a gente faz o lançamento desse livro, né, que é o livrinho branco com vermelho. Uhum. A gente fez o lançamento no evento. Então, foi muito bonito, assim, a gente fez lá no Clube Dores, foi muito grande o evento, assim, na época, né? Eu tive um apoio enorme da universidade, de todas as pró-reitorias, cada uma ajudou com o que pôde, né? Uma ajudou com passagem, outras ajudou com passagem rodoviária, enfim, com que, né? Estavam todos representados no evento. E aí, esse livro de 2007, em 2015 também sai, então, uma segunda edição. Então, eu diria que o Formação do Professor é um livro mais internacional, né, porque tem colegas de muitos países. O Arte, Educação e Cultura é do grupo de pesquisa, né, que é um momento mais da UFSM. E o Identidade e Interculturalidade, História e Arte Guarani, seria mais o meu trabalho, então, pioneiro, digamos assim, né, de iniciação no mestrado e no doutorado. E como é que tu faz para estar presente nesses grupos internacionalizados de forma a representar um aspecto cultural, não só brasileiro, mas bem regional, aqui gaúcho, né? Embora as missões tenham ocorrido em vários pontos do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul é muito expressiva Muito essa forte. cultura missioneira, né? Da arte guarani. E por que eu te faço essa pergunta? Quando a gente conversa com outros professores de outras áreas mais tecnológicas, parece que o denominador comum é mais uniforme. Quando eu falo em matemática, quando eu falo em geologia, em macroeconomia, as coisas parecem que estão no mesmo patamar. Mas daí a gente vem falar de uma coisa que traz tanta poética, tanta subjetividade como a arte, e a arte voltada para a educação e num ambiente mais específico, mais nosso aqui. Sim. Como é que tu leva isso para um grupo internacional? Como é que acontecem esses diálogos? Eu te diria que esses diálogos das artes, eles acontecem via educação, né? O Fernando, por exemplo, ele é um professor da Escola de Belas Artes, em Barcelona, mas ele trabalha com formação de professores. Vem como repertório. E o meu caso também, né? Eu trabalho, por exemplo, na graduação com a licenciatura em artes visuais, eu faço a formação desses professores, trabalho em todos os estágios, as disciplinas de didática, trabalho com alunos das artes, a formação do professor. Então, eu percebo, assim, se olhar longitudinalmente, que a educação faz essa costura, né? E é por meio dela que a gente se une, assim, né? Por exemplo, todo o trabalho que eu tenho feito nesses 20 anos, né? Fui condecorada o ano passado com 20 anos de UFSM, foi tão bonita a homenagem que a gente recebeu, né? E então, nesses 20 anos, eu percebo que tem uma curadoria de todo o trabalho no sentido de pesquisas inaugurais, modos de fazer pesquisa de um jeito muito próprio, né? Que lá no início foi difícil porque eu trago isso da Espanha, né? Eu trago esse modo de pesquisar em educação, conversando com as artes, por uma poética, por um jeito de fazer uma tese ou uma dissertação que foge dos padrões, né? E no início foi difícil, porque os nossos trabalhos, por exemplo, não seguiam a mesma linha daquele formato, né, da MDT. Sim, né? o nosso padrão de monografia, dissertação e tese. Nós temos, eu como egressa do desenho industrial, também alguns momentos nós queríamos fazer algo diferente, né? Inovar, não.
a regra é clara. É. Existe uma MDT e tem que ser Arial ser. 12, né? Isso. E a gente, às vezes, batia uma revoltinha, mas a gente se fazia. E aí, assim, nos primeiros trabalhos, eu fiz tive uma reunião, né, com a direção da biblioteca e levei os trabalhos e fiz uma fala de como que a gente vinha trabalhando, quais eram as metodologias e por que os trabalhos não podiam seguir aquele padrão. E, para minha felicidade, dos meus orientandos na época, a biblioteca nos concedeu, então, né, a oportunidade de entregar trabalhos, porque entenderam que tinha todo um estudo por trás, que tinha toda uma responsabilidade, que os trabalhos eram sérios, eram rigorosos, né, academicamente. Então, a gente seguiu nessa linha. Faz 20 anos que, então, eu oriento, né, na LP4, no PPGE, no Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de Educação e Artes, com pesquisas nessa linha, né, pós-estruturalista, conversando com as filosofias da diferença, que tem essas características, né, sui generis, digamos assim. E na época da tua vinculação como docente aqui na UFSM, acredito ter sido um concurso. Sim, né? foi um concurso. Por que a tua escolha em fazer e permanecer na educação, em vez de ir para as artes, por Essa exemplo? história é bonita. Eu comecei o primeiro vestibular foi na licenciatura, para licenciatura na época em Educação Artística, né? Fiz para a licenciatura. E no primeiro ano do curso, lá pela metade do curso, a gente tinha disciplinas de fundamentos que eram juntos, bacharelado e licenciatura. Eu comecei a me interessar também pelos ateliês. E decidi, então, no final do ano, fazer vestibular para bacharelado, porque eu tinha colegas que faziam também, que davam conta, a gente passava o dia no CAL, né? Só não dormia lá, mas passava o dia. E aí decidi levar os dois cursos juntos. Na época era possível, né? Na época era possível, 2 matrículas. Só não podia reprovar. Uhum. E aí, quando eu termino os 2 cursos, a minha veia artística era muito mais forte que a de professora, né? Eu acabei me apaixonando pela produção artística, tanto que o meu projeto era muito assentado na produção artística e nada em educação. Vou para Barcelona, faço esse mestrado em antropologia social, doutorado em história da arte e não tem nada de educação, né? Meus 10 anos ou 8 anos sem nada de educação. No final do 8º ano, eu conheci o Fernando num evento. Uma colega de Pelotas me convidou, vamos fazer um evento que tem um professor que está organizando. Eu fui meio sem muito interesse, assim, mas na educação, vamos lá. Aí fui, adorei o evento, conheci o Fernando, já na semana seguinte já estava no grupo de pesquisa, já assumi tarefas, fui ser bolsista. Então, do 8º para o 10º, esses 2 últimos anos de Barcelona foram definitivos, assim, para a minha relação ou minha volta para a educação, né? Porque eu voltei para o Brasil assim convencida de que eu queria trabalhar com ensino. Eu não queria trabalhar somente com as artes, eu queria trabalhar com educação e arte. Então, quando eu voltei, no ano que eu voltei já teve um concurso no CAL e eu acabei não me inscrevendo porque eu pensei, mas não é isso que eu quero trabalhar com educação, né? Eu voltei numa época difícil que não tinha concurso, né? Tava tudo parado. Então, eu tive que esperar. Eu voltei em 97, eu só vou entrar na universidade em 2002. Então, eu sou professora de espanhol também, né? Acabei me licenciando em espanhol em Barcelona. Como a gente tinha que fazer a tese em espanhol, eu achava meu espanhol muito calherreiro, como eles diziam, né? Muita rua, assim. E a tese me exigia um rebuscamento na escrita. Então, acabei fazendo uma licenciatura em espanhol lá. Então, além do mestrado e do doutorado, eu sou professora de uma graduação lá. Isso. E aí, quando eu volto para o Brasil, que não tinha concurso, não tinha nada, a professora Adelaide, do IASIG,
acho que eu estava uma semana de volta, ela me contatou e disse: eu soube que tu voltou, que tu tem, né, formação em espanhol, eu estou abrindo um curso de espanhol. Era um momento que tinha uma questão do Mercosul muito forte também. E eu fui dar aula de espanhol, e daí já assumi a orientação pedagógica, né, a parte da educação, falando mais alto. E fiquei todos esses anos, antes de entrar na universidade, acabei ficando no IASG, trabalhando com orientação pedagógica de professores. Né? E com docência, E foi isso, assim, que aconteceu. Eu me recordo, nessa época eu era adolescente e existiram outras coisas também nessa relação com o Mercosul. Que, se eu bem me recordo, a estrada para Ribeira ficou asfaltada, que antes não era, e o dólar era bem baixinho. Então, assim, nosso intercâmbio com o espanhol estava no momento máximo. É verdade, foi forte aquele movimento, assim. Então, e aí, bom, tu te aproxima aqui da UFSM e tal, se insere nos grupos de pesquisa daqui, se insere na pós-graduação. Como é que foi trazer também essa, não só nessa relação com a biblioteca, mas antes, né? Trazer para o colegiado, ou trazer para o grupo de pesquisa aqui, os teus alunos, esse pensamento de que não é porque tu está fazendo uma coisa diferente, ou está propondo uma coisa diferente, que não vá ter rigor acadêmico. E se tu puder falar um pouquinho das cartografias, o que é que caracteriza esse diferente, né, do teu trabalho? Sim. O nosso programa, né, o Programa de Pós-Graduação em Educação, ele é um dos programas mais antigos da UFSM, né? Se não me equivoco, ele é de 71. Então, ele é um programa antigo, e é um programa que tem uma história, né? E sempre, eu, desde 2006, estou vinculada a este programa, e sempre tive, assim, muita acolhida, né? Todas as coordenações que passaram, né, pelo PPGE. Então, quando nós começamos esse trabalho, num princípio, assim, bem lá no início, meio que assustava, a gente precisava ir mais devagar, comentar, apresentar um projeto, explicar como as coisas aconteceriam. Sim, havia uma desconfiança, e eu acho que era natural isso, né? Porque os trabalhos que a gente faz, né, até hoje, na linha, em concreto, os trabalhos de artes visuais, eles são uns trabalhos que trazem principalmente essa conversa com as filosofias da diferença, né? O que são as filosofias da diferença? As filosofias da diferença são esse campo do conhecimento, né? Desse braço do pós-estruturalismo que pensa a diferença em si mesma, né? Que pensa essa área do conhecimento pela via das poéticas, pela via da psicologia também, né? Da antropologia, mas pensa uma pesquisa que se produz e que possa ser escrita a partir desses referenciais, né? Então, o formato dela não vai ser um formato igual aos outros. Tanto que cada trabalho tem a sua forma, né? Tem o seu jeito de trabalhar. Eu diria que as imagens são muito responsáveis por isso também, né? Nós trabalhamos muito com imagens. E o grande diferencial da imagem num trabalho desse tipo é que a imagem nunca vai ilustrar o texto. A imagem vai sempre tensionar o texto. Ela vai ocupar ela vai ter uma carga discursiva tão importante quanto o texto. Vai acrescentar. Ela vai acrescentar. Tanto é que, se ela sair, vai ficar faltando alguma coisa, né? O texto vai ficar sem sentido. Não é só uma figurinha para explicar o que o texto já tinha falado. Ela compõe com o texto, né? E isso tudo, claro, foi aos pouquinhos, com muita parceria com os orientandos. A gente foi, né, fazendo o trabalho, mostrando. Eu lembro que os primeiros trabalhos a gente fazia o trabalho, tinha que fazer um outro paralelo para entregar, até receber o aval, né, da biblioteca. Não, vocês podem entregar o trabalho, desde que venha uma cartinha, né, dizendo por que o trabalho é dessa forma.
E aí, na carta, eu sempre colocava as metodologias, né? A metodologia da biografemática, da própria cartografia, né? Enfim, da investigação baseada nas artes. E explicando um pouco como que essas metodologias, elas funcionam num trabalho de pesquisa, né? Então, foi bonita essa história, assim. A gente está produzindo um livro que vai sair o ano que vem pela editora Lamparina, do Rio de Janeiro. Foi um convite deles, o livro se chama Outras Metodologias, que é um livro escrito pelos meus orientandos. Que legal. E eles contam um pouco sobre essas metodologias. E na introdução, que é o primeiro capítulo, digamos assim, é o meu, eu falo muito dessa minha história com a editora, dessa minha história com a biblioteca, contando como é que foi esse percurso, assim, né? Acho que vai ficar bonito, assim. Não tenho dúvidas, porque é necessário esse registro da quebra do paradigma. Né? Porque, na verdade, tu estava instaurando ali um jeito novo de pensar. Exato. Que vai se refletindo nas práticas, nesses produtos e precisa, em alguma medida, isso está registrado também. A gente fala, né, um movimento de contracultura, né, que vai se achegando, aparentemente, algumas pessoas olhando com desconfiança, até que isso passa a ser incorporado dentro da instituição, dentro das práticas, como um jeito novo de fazer pesquisa, e não menos autorizado. Exato. Né? Ele é acolhido. Né? E tu disseste uma coisa muito importante, assim, é um exercício do pensamento, né? Um trabalho feito com essas características é um exercício do pensamento sendo gestado, né, e sendo corporificado naquela matéria física, né? Então, é muito difícil, porque além de toda a parte escrita, tem toda a parte imagética, que tem que acontecer em paralelo, que tem que acontecer junto, né? Então, são sempre duas teses, duas dissertações quase, né? Porque essa parte da imagem é muito importante, assim. Eu percebo que dentro da instituição, dentro da universidade, a gente tem esses espaços de instauração, mas muitas vezes existem essas resistências e a pessoa, então, tende a se fechar no seu casulo e dizer, não, qualquer hora, por enquanto vamos fazendo assim. Isso. E aí esses movimentos acabam demorando. Então, quando tu obtém sucesso, há quantos anos, né, trabalhando ali no PPG? 2006... Mais de 15. Mais de 15, 16, 17 anos. Então, é uma parte super importante dos teus trajetos que agora vão estar registrados em livro. O meu mestrado foi em patrimônio cultural, então esse viés do registro, para mim, eu acabo valorizando bastante, porque é uma questão que precisa ser marcada como uma historicidade, né? Eu levei um susto, assim, quando... Eu nem pretendia, assim, publicar por outras. Meus livros são todos pela editora da UFSM. E aí, agradecemos a preferência. Quando eu recebi esse convite no ano passado, eu perguntei para a pessoa que fez o contato, né? Mas como? Por que vocês estão me convidando? Como é que vocês me acharam? E aí a responsável me disse, não, é que a senhora tem um trabalho junto com a Anelice Ribeto, da UFRJ, e a Anelice é nossa parceira aqui, ela publica conosco, e numa reunião do conselho ela comentou e mostrou alguns trabalhos seus, que ela tinha sido banca, e nós pensamos, por que não? E aí fizeram o convite, né? O convite inicial era diferente, era que eu, sozinha, escrevesse sobre todos os trabalhos que eu orientei. E eu falei, não, daí não é bonito, né? Porque os trabalhos eu orientei, mas o trabalho não é meu, é dos meus orientandos. Se vocês me permitirem fazer um capítulo historicizando todo esse processo e que cada um deles possa, então, escrever um capítulo, né? E a gente faz um livro organizado. E aí eles fizeram uma contraproposta. Eles disseram, tá, então, sim e não. Vamos fazer assim, mas não cada orientando, cada metodologia. Por exemplo, bricolagem. Eu tenho vários alunos que trabalharam com bricolagem. Então, o nome do capítulo sempre é o método. Sim. E aí, todos aqueles que trabalharam com aquele método escreveram juntos.
estão escrevendo, porque a gente acabou não terminando o trabalho ainda, né? Estamos em processo. Então, eu disse, olha, por que não? Ficou bonito assim, né? E que interessante, porque acaba sendo, eu percebo aqui que não é só diferente para nós, né? Mas existe talvez até uma carência desse tipo de material em nível nacional. Existe. Porque se o pessoal do Rio de Janeiro, isso chamou a atenção deles, né, nessa pergunta do por que não, significa que lá chega para eles como novidade também. Sabe que nós temos um material que foi publicado pela UFMG, que é um trabalho de uma professora de lá, com a Mariluce Paraíso, e uma professora da URGS, trabalharam juntos, que se chama Metodologias Pós-Críticas. Esse trabalho tem alguma semelhança, né? Essas professoras produzem um material que até eu trabalhei junto com a professora Elisete, nós trabalhamos numa disciplina nossa do doutorado, esse livro, e teve uma aceitação muito, muito boa. Então, é o livro que eu conheço que trabalha com métodos, né, de pesquisa dentro dessa linha pós-estruturalista. E o nosso livro vai ser com imagens. Então, é um livro que eu acho que vai ficar... Eles estão apostando muito, assim, né? Oxalá funcione bem. Eu acredito que sim, porque eu estou saindo agora, defendi meu doutorado na semana passada. Parabéns! Muito obrigada. Que bom. Mas em educação, né? E lá eu tive a oportunidade de folhear, manusear alguns dos trabalhos sob tua orientação. E, claro, quando a gente trabalha com poética, eu acho que o que menos se quer é se repetir o que já aconteceu. Porque a poética, ela emerge de quem está escrevendo. Quer dizer, por mais que eu tenha trabalhado com escola, que tenha sido um outro processo, um processo de doutorado, 4 anos, até nós, enquanto indivíduos, enquanto sujeitos, a gente muda. Né? Eu brinquei na minha defesa que eu fiz 42, então, mais ou menos desde os 2, 3 anos eu estou na escolinha, 10% da minha vida escolar eu fiquei fazendo doutorado. Que boa reflexão essa. Então, gostei. É bastante tempo. Então, bastante. A gente se transforma, né, nesse período. E quando vai se fazer uma pesquisa que envolve a poética, fazer com que essa metamorfose toda emerja no trabalho... Demanda um tempo. Demanda um tempo e essa cara que o trabalho vai ter dificilmente vai ser igual ao de uma... Não tem, porque tem a sua individualidade, as suas subjetividades ali. Sim. Então, eu me recordo de quando eu folhei os trabalhos, de perceber que cada um era uma experiência diferente. Então, sim, pode ter, claro, todo o lado teórico da reflexão que é feita, da construção que é feita. Autores, né, que são os autores que a gente trabalha dentro desse escopo teórico, mas essa é uma boa análise, essa tua, porque o trabalho físico, né, o trabalho, digamos assim, da gestação. Como é que eu significo essa gestação? Isso exato? é único, é como uma obra de arte mesmo, que sempre vai ser, né, única, né? Então, demora um tempo, né, para que eles descubram os seus caminhos, como que eles vão pensar, né, essa configuração do trabalho. Mas é sempre diferente. Todos os trabalhos que eu orientei, assim, não consigo ver nenhum igual, né? Sempre tem a sua singularidade, né? Que essa parte imagética é a forma como o autor se coloca, né, ou em alguma medida tenta ilustrar, né, ilustrar de forma ampla o processo pelo qual ele passou. Exato. Ele consegue forjar, digamos assim, né, a partir de toda aquela carga teórica, os estudos que ele vem fazendo, que corpo que ele vai dar, né, para esse trabalho de pesquisa. Então, quando nasce, assim, é muito bonito, né. Eu trabalho com EOCs, que eles chamam, né, que é os Encontros de Orientação Coletiva. Comecei isso também lá em 2006 e a gente até hoje faz isso, que os trabalhos vão para os encontros de orientação coletiva, cada um dos orientandos lê o trabalho do outro, né? E a gente faz a discussão, assim, né? Eles fazem pareceres. Quando eu dava seminário de tese, também trabalhava dessa forma, assim, né? Os alunos lendo as pesquisas dos outros, se posicionando,
avaliando, né? Avaliando de forma positiva, propositiva, né? Propondo autores. Então, acho que como se uma aprende pré-qualificação, muito. assim. Exato, como uma pré-qualificação. Porque quando a gente lê o trabalho do colega, a gente pensa no nosso, né? Então, amadurece bastante, né? O fato de ler o trabalho de alguém, pensar no nosso, a gente aprende muito nesse processo. E eu vejo que, né, imagino que devam se achegar pessoas das mais diversas áreas ali para trabalhar contigo. Sim, o nosso programa tem, Jéssica, essa característica, assim, nós temos todas as áreas do conhecimento, né? Nós temos psicólogos, dentistas, nós temos pessoal das artes, nós temos pessoal da TO, nós temos médicos, nós temos agrônomos, engenheiros, veterinários, né? Que muitos colegas nossos, né? Agora cada vez menos, mas há um tempo atrás, colegas que estavam na universidade, que eram professores e que ainda não tinham se doutorado, então iam nos procurar para fazer o seu doutorado, para fazer a sua formação. Então o PPGE tem essa característica assim de agregadora, eu diria, né? De muitas áreas do conhecimento. E propondo sempre, é um tema muito recorrente aqui no programa, a transdisciplinaridade, que hoje em dia se fala cada vez mais, essa empatia com as outras áreas do conhecimento que se entrecruzam cada vez mais e que a gente não... É muito difícil ficar fechado na sua redoma cada vez mais, porque... E é uma riqueza tu ter numa sala de aula 20 pessoas, cada um com a sua área do conhecimento, pensando um tema, pensando a pesquisa, por exemplo. É uma riqueza muito grande, assim. Eu sempre gostei muito disso, assim, né? A gente aprende muito no coletivo quando tu tem pessoas de áreas diferentes, né? Que se posicionam diferente, que trazem o seu métier para compartilhar com os colegas. Como professora, assim, eu sempre gostei muito disso, assim, dessas disciplinas de mestrado e doutorado que a gente consegue conversar sobre a pesquisa, né, em educação com áreas diferentes. E entendo, até porque puxo isso também para a minha experiência no grupo de pesquisa, né? Muitas vezes essas áreas, as pessoas demoram, não em todas, mas demoram a se entender docentes. Sim. Né? Ficam pensando na sua formação como, por exemplo, artista, e não professor de artes. Né? Ou farmacêutico, e não professor das ciências da saúde. Sim. Ou, enfim, tantas outras. O engenheiro, né? E não professor da engenharia. Por isso que a gente sempre diz, né, que algumas disciplinas, como, por exemplo, a constituição do campo, né, as epistemologias, são importantes de serem cursadas. Porque quando tu recebe um aluno de uma outra área, esse acadêmico chega e não conhece o campo da educação, esse campo, né, do histórico, né, do ensino, como é que as coisas iniciam. E eu acho que é bem importante, assim, pelo menos para os meus orientandos, quando eles vêm de outras áreas que não vêm da área da educação, eu acho bem importante que eles cursem essas disciplinas para conhecer o campo, para se aproximar, né? E para entender o que eles estão fazendo ali, né? E a universidade tem o programa especial de graduação, né? O PEG. Tem o que PEG. Eu sou bacharel em desenho industrial e depois eu fiz as disciplinas, né, para me ganhar o apostilamento de licenciatura, né? Então, foi uma coisa que para mim foi um divisor de águas nesse pensar-me como docente. Sim. Porque muda até a postura. É verdade. Né? O critério, o olhar sobre aquilo que vem, as questões de intencionalidade numa aula, quer dizer, o que eu estou ali ao dispor de uma turma, quer dizer, o que eu quero que emerja daquele momento. Exato. Né? E são coisas que eu simplesmente não... Aquela coisa do docente reflexivo, né? Eu não era nem docente nem reflexiva, porque não me chegava esse tipo de pensamento. O PEG é um sucesso, assim, é um curso que veio, assim, e fez a diferença no Centro de Educação, né? A gente percebe que na sexta e sábado está sempre lotado, né? O estacionamento, se não chegar cedo, não estaciona.
porque tem muita procura, muita procura. E teu departamento é o de fundamentos de metodologia, né? O meu é do Departamento de Metodologia do Ensino. Do ensino, É. tá. Bom, isso faz com que necessariamente o teu trabalho seja pautado pelas pelas metodologias. metodologias, né? E que acaba também fazendo com que exista esse fio condutor. Sim. Né? Porque agora, sem querer fazer um trocadilho, não foi intencional, mas eu me recordo de um trabalho que vi teu que era com fios. Acho que era de tricô, com linhas, alguma coisa assim, que a autora desenvolveu essa forma de representar o pensamento, o trabalho. Ela usou fios de diferentes tecidos e cores. Uma instalação com fios. Eu acho que era o trabalho de uma colega, que hoje é colega ali no Centro de Educação, a professora Alice Dalmaso, que ela intitulou o método de fiandografia, porque ela era bióloga, né, da biologia, e ela então estudou as aranhas na época da graduação, e as fiandeiras, elas têm uma espécie de resina no estômago que as aranhas produzem esses fios, né? Essas teias que a gente vê, né? Principalmente quando a gente vê contra o sol. E aí ela produziu, então, tinha todo o embasamento teórico da área de origem dela, da biologia, e produziu o método dela, a fiandografia, né? Que era a grafia escrita com as aranhas fiandeiras. Então, é lindo o trabalho dela. Eu acho que foi esse que tu fez. Acho que sim. Aí eu me recordo, fica a pergunta, como levar essa experiência? Porque eu tive essa oportunidade de manuseio, é uma interação que acontece. Né, que é uma questão que vai para além da leitura crítica, ela vai para o tátil. Estesia, né? Então, como esse material, dessa forma, é que fica na biblioteca? Sim. E no caso da instalação, existe uma forma de alguém reproduzir isso? Só as imagens que estão no trabalho. Alguns trabalhos trazem CDs, pendrive, né? Para as pessoas poderem ver registro vídeos, daquela experiência. Os vídeos. Mas os trabalhos estão todos na biblioteca central. Agora a gente está passando por um processo que a gente não entrega mais. Pois era a minha próxima pergunta. A gente ficou assim quando... Né, a pandemia também nos trouxe essas mudanças, que num primeiro momento a gente fica um pouco assustado e depois a gente entende que realmente, né, não existe mais espaço físico para guardar tanto papel. Para quem nos escuta aqui, que atualmente não está na UFSM, nós passamos recentemente mesmo, acho que coisa de 6 meses atrás, por uma mudança de rotina de entrega de trabalho de conclusão, que agora é feita todo no modelo online, e que é feito digital, e tem uma plataforma digital em que é vinculado o arquivo finalizado, com uma série de outros, mas tudo em PDF, são arquivos. Exato. Né? Daí vai passando para os estágios, o autor assina, aí faz uma tramitação online que o orientador assina e é tudo online. Quer dizer, online. Eu imagino que antes tu entregava talvez uma caixinha, né? O teu orientado fazia quase que um pacote de presente, né? Para a biblioteca. Agora não mais. Mas eu procuro pensar, Jéssica, assim, que antes as pessoas precisariam vir à biblioteca da UFSM para ter esse contato com os trabalhos. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, se digitar no Google Manancial UFSM, e o meu nome, por exemplo, só para dar um exemplo, né, ou de qualquer outro professor, como orientadora, aparece lá todos os trabalhos em PDF. E isso é muito bom também, né? Porque as pessoas podem consultar, e de fato o nosso manancial é muito consultado, né? Então, tem os dois lados da coisa, né? E, em alguma medida, também esse registro da experiência, e se ele foi registrado, foi feito um vídeo, foi feito alguma coisa assim, eu percebo aqui na editora, nós temos recebido materiais que, às vezes, tem, em vez de ter uma imagem, tem um QR Code. Um QR Code. Exato, porque aí com o QR Code tu pode clicar ali e aceder às imagens, né?
Então, às vezes, um próprio link também, né, que te reporta, no caso dos e-books. Então, acho que é por aí. Assim, a gente ainda tem aquela saudade, né, do toque físico, mas eu acho que já estamos cruzando para um outro momento, né, de também, não digo que a gente, eu acho que o livro nunca vai desaparecer, porque são experiências diferentes. Mas acho que a gente vai poder compartilhar essas experiências, né? Elas podem acontecer em concomitância também, né? Hora digital, hora físico. Né? E de qualquer modo, se a pessoa tiver ainda um interesse e tal, procura o autor, quer ver, quer visualizar mesmo, né? Quer tocar e tal. Como é que é para vocês arranjarem membros de banca? Porque aí, como é que acontece no envio? É feito algum envio do trabalho físico com esses detalhamentos? Nós mandávamos até bem pouco tempo, até antes da pandemia, a gente mandava os trabalhos físicos para leitura dos membros. E aí, depois, com a pandemia, a gente, né, começamos até porque as pessoas já não vinham, né? Começaram a participar pelo Meet. E aí, nós começamos a trabalhar, então, com um arquivo digital. Mas nós enviávamos, né? Nós enviávamos. E cada instituição, todas as instituições têm algumas pessoas que trabalham dentro dessa linha. Por exemplo, na URGS nós tínhamos a professora Sandra Coraza, que nos deixou recentemente, né? O professor Christian Poletti Mossi, o professor Luciano Bedin Costa. Então, todas as instituições têm alguns... Né, na UFG, na UFMG, na UFRJ, na Unesp. Já tem uma rede construída. Tem uma rede construída. Então, todas as universidades têm alguns colegas que trabalham nessa linha. Então, basta a gente pensar qual é o tema. Por exemplo, se é infância, então, né, tais e tais colegas. Se é, por exemplo, um trabalho mais direcionado para ONGs, são outros colegas. Então, mas tem muita gente trabalhando. Professora, estamos indo aqui para os nossos minutinhos finais. Passou rapidinho. Quem nos ouviu aqui, quer entrar em contato, se interessou pelo tipo de pesquisa, pelos teus grupos, como é que essa pessoa te encontra aqui na instituição? Olha, eu estou, então, toda semana no Centro de Educação, no Laboratório de Artes Visuais, 3º andar do prédio 16. Tem uma sala que a gente chama de LAVE, carinhosamente o LAVE, que é o Laboratório de Artes Visuais, que é a sala 3366. Então, as minhas aulas são todas lá. Então, todos os dias, por exemplo, na terça eu passo o dia no LAVE. Quarta de tarde, segunda de tarde, sexta de manhã e de tarde. E tem algum e-mail ou rede social? Tem um e-mail, marilda.oliveira@ufsm.br. Também pode ser esse contato por e-mail. Muito bem, professora Marilda. Jéssica, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com vocês. Foi muito bom pensar essa trajetória, né, de 20 anos. Foi muito bonito. Muito obrigada. Estamos sempre ao dispor. Conte conosco. Obrigada. E para você que nos escuta aí do outro lado, não esqueça, estamos no mês da educação, então temos livros na nossa livraria física, que logo após a entrada do arco da universidade, livros com desconto na área, e no nosso site, editora.ufsm.com.br, temos os nossos livros com frete grátis na área, e ali na nossa livraria temos também pelo WhatsApp as encomendas, alguém quiser fazer o contato diretamente, temos os dados ali no nosso site. E muito obrigada pela sua audiência, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.